Em setembro de 2011, realizamos um giro por 2 países do Reino Unido. Como consequência dessa viagem, já apresentamos 3 vídeos sobre a grande metrópole de Londres. Mostramos Chester, a cidade da Bretanha romana, que melhor preservou os vestígios daquela civilização no Reino Unido. Passamos por Stratford, a cidade berço de Sir William Shakespeare, o maior poeta e escritor da língua inglesa de todos os tempos. Conhecemos Liverpool e contamos um pouco da história e da saga de seus meninos de ouro, os Beatles, talvez o maior nome da música popular de todos os tempos. E agora estamos iniciando a exibição de uma série de vídeos sobre a Escócia. A Escócia é uma das nações que integram o Reino Unido. Todo o Reino Unido está contido em um grande arquipélago ao norte da Europa continental. Tem uma área aproximada de 245 mil quilômetros quadrados, isto é, 35 vezes menor que o Brasil. Além da Escócia, fazem parte do Reino Unido a Inglaterra, País de Gales, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A Escócia se localiza ao norte da Inglaterra e ocupa uma área de 78.800 quilômetros quadrados. A topografia da Escócia é bastante diferenciada, sendo formada por planícies no sul e na região leste e por uma superfície montanhosa no norte e oeste. O que separa estes diferentes relevos do país é uma falha geológica denominada Falha de Highlands. Assim, o norte montanhoso do país é chamado de Highlands, ou Terras Altas, e as planícies do sul de Lowlands, ou Terras Baixas. Esses contrastes fazem da Escócia um dos países mais belos do mundo. Suas extensas planícies do sul e cadeias de montanhas do norte se cobrem sempre de um verde exuberante no verão e de um branco interminável no inverno. A Escócia mostra uma profusão de grandes lagos de águas azuis, calmas e cristalinas, que bordejam longos trechos de suas rodovias. E profundas ravinas que servem de leito irregular e rochoso para pequenos cursos d'água que precipitam de salto a salto. Riachos quase sempre provenientes do gelo derretido que cobre suas escarpas nas estações mais frias. A Escócia é um país que alterna deslumbrantes canteiros floridos, cuidadosamente cultivados pelas mãos e sensibilidade humanas, mas que mantém como santuário sua vegetação subtropical e subártica, que domina grande parte das Highlands. Um país que mantém toda a tradição de sua história, contada por um sem número de castelos medievais e pré-medievais, testemunhos vivos de grandes dramas, lutas pelo poder, traições, prazeres e alegrias vividos por seus nobres e sua realeza. Muitos deles celebrados em prosa e verso por grandes nomes da literatura inglesa, como a peça de William Shakespeare, Macbeth, desenrolada no castelo de Inverness. A Escócia é um país de exclusividades em hábitos e costumes, como a luta pelo poder distribuída entre famosos clãs, como os MacDonalds, Campbells, MacGregor e tantos outros. É exclusiva no uso do kilt, as famosas saias masculinas, cujas cores expressam o clã a que o usuário pertence ou teve sua origem. De longe, é o país onde se faz o melhor Scotch ou whisky, a mais fina e delicada bebida destilada conhecida no mundo. É exclusiva para o mais exótico dos instrumentos musicais, a sua tradicional gaita de fole, de som estridente e inconfundível.
Portanto, aquele que tem nas viagens o seu hobby predileto ou modo de vida, um dia terá que colocar a Escócia em seu roteiro. Viajando pelo Reino Unido no sentido sul-norte, antes de deixar a Inglaterra para entrar na Escócia, um cruzeiro através do lago de Windermere, um dos mais belos do Reino Unido, torna-se uma obrigação. Por fidalguia dos comandantes da embarcação, foi-nos permitido viajar na cabine para facilitar a gravação de imagens. E os gentis comandantes vão nos dando uma verdadeira aula sobre o que vemos. O Windermere é um tipo de lago que os ingleses chamam de Ribbon Lake, por ser bastante alongado e estreito. São 17 quilômetros de comprimento por 1,5 de largura, encravado em uma garganta ou fenda de origem glacial. O lago faz parte do Parque Nacional do Distrito do Lago, que é administrado pelo Condado de Cumbria, já no extremo noroeste da Inglaterra e a apenas alguns quilômetros da Escócia. O Parque Nacional do Distrito do Lago, com 2.292 quilômetros quadrados de belas paisagens, foi demarcado em 1951. É o maior parque da Inglaterra, envolvendo muitas cidades, 16 grandes lagos, trilhas, praias e ruínas da época do Império Romano. As fascinantes águas azuis do lago vão contrastando com o exuberante verde da vegetação que o ladeia. De vez em quando, a paisagem natural é cortada por magníficos castelos de veraneio erguidos à beira do lago. Uma profusão de pequenas lanchas e outras embarcações particulares fundeia-se em diferentes pontos das margens do lago. O lago Windermere e o magnífico parque que o rodeia é um dos principais locais procurados por ingleses e escoceses para a recreação nos meses de verão e não deixa de se constituir num passeio fascinante. O Parque Nacional do Distrito do Lago é atravessado pelo célebre Muro de Adriano, fortaleza erguida por aquele imperador numa tentativa de proteger a Bretanha romana dos caledônios ou bárbaros vindos do norte. Ao que tudo indica, sua construção foi iniciada no ano 122 d.C. A fortaleza tem 120 quilômetros de extensão, 3 metros de largura e de 5 a 6 de altura, atravessando todo o norte da Inglaterra. De trecho em trecho, o muro era dotado de torres de observação e a cada distância maior existiam quartéis para as tropas de guarnição. As rodovias do sul da Escócia ou das Lowlands são de ótima qualidade, todas duplicadas, algumas com 3 faixas de rolamento em cada sentido, onde ao motorista é permitido desenvolver uma velocidade máxima de 130 km por hora. Como diz a placa, aqui vamos nos aproximando de Glasgow, a maior cidade de toda a Escócia. Com aproximadamente 630 mil habitantes, Glasgow é a terceira cidade mais populosa de todo o Reino Unido, ficando atrás apenas de Londres, a capital do reino, e de Birmingham, também localizada na Inglaterra. Entretanto, Glasgow é apenas o maior município no centro de um aglomerado de cidades menores, elevando a população para 1.200.000 habitantes na chamada Grande Glasgow. Este número equivale a quase 20% de toda a população da Escócia, estimada em 5.200.000 habitantes, de acordo com o censo de 2010. E à medida que desenvolvemos nosso tour panorâmico por Glasgow, vamos contando um pouco da riquíssima história desta cidade e deste país. Glasgow surgiu como um assentamento de pescadores e homens do campo às margens do rio Clyde no século VI.
O povoado experimentou grande evolução a partir do Bispado de Glasgow, na Idade Média, e da fundação da Universidade de Glasgow, que muito contribuiu para o iluminismo escocês. Desde o século XVIII, a cidade tornou-se um dos principais centros do comércio transatlântico com as Américas. Com a Revolução Industrial, a cidade cresceu, acabando por se tornar um dos principais centros de engenharia de construção naval, onde foram construídas diversas embarcações famosas e revolucionárias. Glasgow se transformou na segunda cidade do Império Britânico na era vitoriana. Hoje em dia faz parte dos 16 principais centros financeiros da Europa e nela se localizam muitas das principais empresas escocesas. O Reino da Escócia foi um estado independente até o princípio de 1707. Nesta época, foi formalizada uma união política com a Inglaterra, de modo a criar o Reino Unido da Grã-Bretanha, formado até então por Inglaterra e Principado de Gales. A Escócia continua a ter Estado e jurisdição separados para fins de direito internacional. O direito e o sistema de ensino escocês, bem como a Igreja Presbiteriana da Escócia, têm permitido a continuação da cultura e da identidade nacional escocesas, desde a união com a Inglaterra. Por este Tratado de União, foram concedidas aos escoceses 45 cadeiras do parlamento inglês, sediado no Palácio de Westminster, em Londres. O nativo da cidade de Glasgow é chamado em inglês de Glaswegian, nome que também designa um dialeto peculiar falado na região. E aqui vamos fazer uma parada em nosso tour para conhecer o ponto mais histórico de Glasgow, por ser o local de seu nascedouro. Paramos no Jardim de São Nicolau, uma praça do período renascentista, mas reorganizada no princípio do século XX. O tempo continua chuvoso, como chuvosos são a maioria dos dias do verão no Reino Unido. Isto, entretanto, não impede que nossa simpática guia, falando em espanhol fluente, nos transmita as mais importantes informações sobre a bela praça e seus principais edifícios históricos. Aqui o bispo Saint Mungo, do princípio do século VI, ergueu uma pequena capela, em torno da qual se aglomerou um grupo de pescadores, dando origem à cidade. No local da capela original, hoje está a igreja ou catedral de Saint Mungo, praticamente a sede da Igreja da Escócia, em Glasgow. Três são as edificações mais importantes da praça. A Casa do Senhorio de Provand, toda em pedras, sendo a mais antiga construção da cidade nos dias atuais. Foi construída em 1471 pelo bispo de Glasgow, Andrew Muirhead, como parte do Hospital de São Nicolau. Hoje a Casa de Provand funciona como um museu de objetos e artes sacras do século XVII. É considerada como a única construção sobrevivente da Glasgow medieval. Outro edifício histórico do local é o próprio Hospital St. Nicholas, que mantém em suas imediações um grande jardim cultivado com plantas medicinais. Ainda hoje, o hospital continua em plena atividade, como centro de referência no tratamento do câncer e de doenças cardíacas. Em sua frente, há uma estátua de James Lumsden, uma importante figura da história deste local, tendo sido fundador da associação beneficente que ainda mantém o hospital. Entretanto, a edificação mais importante do Jardim de São Nicolau é a Catedral ou Igreja Alta de Glasgow. Sua construção em estilo gótico pré-reformista foi iniciada no ano 1136, no reinado de Davis I da Escócia, tendo sido incendiada várias vezes. Embora construída para se constituir na principal igreja católica da Escócia, nela se pratica a religião presbiteriana desde a Reforma Protestante, do princípio do século XVI.
Entretanto, seu título de catedral é apenas honorífico, uma vez que deixou de ser sede de bispado desde o final do século XVII. A Catedral de St. Mungo é a única catedral medieval da Escócia que se mantém intacta, embora alguns de seus vitrais sejam contemporâneos, devido principalmente à destruição dos originais durante os bombardeios nazistas da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a principal atração da grande catedral não está em sua nave principal, em seu coro ou em seu altar, e sim em sua cripta. Nesta se localiza a capela e a tumba de St. Mungo, o fundador da catedral e patrono da cidade. No período medieval, a tumba de St. Mungo foi centro de grandes peregrinações pelos devotos do santo, considerado operador de grandes milagres. Outra importância histórica atribuída a esta praça, o Jardim de São Nicolau, foi o nascimento da Universidade de Glasgow. A universidade foi fundada entre 1448 e 1454 pelo bispo de Glasgow, William Turnbull, que por muitos anos foi também seu reitor. A universidade aqui permaneceu até 1460, quando mudou-se para as cercanias dessa praça. Somente foi instalada nos campos atuais no ano de 1870. Daqui, seguimos para o principal campus da universidade, chamado Campus de Gilmore Hill, na zona oeste de Glasgow. A universidade se distribui em 3 campus. O campus de Gilmore Hill é ricamente arborizado, estando no extremo da zona oeste da cidade, próximo à atração mais visitada da Escócia, a Galeria e Museu de Arte de Kelvingrove. Está a 2 milhas do centro da cidade, sendo facilmente acessada por metrô, ônibus ou a pé. A Universidade de Glasgow é uma das mais antigas e mais prestigiosas do Reino Unido, sendo a 4ª mais antiga universidade entre os países de língua inglesa. A Universidade de Glasgow é mundialmente famosa pelo seu trabalho inovador, que inspirou pensadores como o cientista Lord Kelvin e o pai da economia, Adam Smith. Constitui-se importante e reconhecido centro de pesquisas, tendo recebido, em 2010, mais de 116 milhões de libras esterlinas em financiamentos externos para seus projetos. Posiciona-se entre as 100 melhores universidades do mundo em produção científica e qualidade do ensino oferecido. A Universidade de Glasgow se distribui em 3 campos. O campus de Gilmore Hill é o principal e o mais compacto, combinando edifícios históricos com instalações modernas. Sua principal construção é um edifício em estilo gótico vitoriano, com um pináculo oferecendo vistas maravilhosas da cidade a partir de seu topo. Seu andar térreo apresenta um elevado número de arcos góticos rebaixados. Este é o ponto de encontro e permanência dos estudantes. É também o local de partida da corrida em roupas íntimas, realizada anualmente pelos estudantes da universidade. Os participantes de ambos os sexos aí se despem e percorrem um longo percurso por entre edifícios, pátios e ruas do campo universitário. Evento que já se tornou uma das mais esperadas, curiosas e hilariantes tradições da Universidade de Glasgow.
Uma das principais atrações de Glasgow é o Museu e Galeria de Artes Kelvin Grove. É também o mais visitado museu do Reino Unido fora de Londres. Sua arquitetura é muito própria do período vitoriano pelo uso praticamente exclusivo dos tijolos vermelhos. Entretanto, sofreu fortes influências do estilo barroco espanhol. A fachada principal do Museu de Kelvin Grove apresenta amplos arcos, tornando o museu uma das mais reconhecidas construções de Glasgow, dando-lhe também o status de um de seus principais cartões postais. Em seu acervo, o Museu Kelvin Grove apresenta uma impressionante coleção de artes, destacando galerias de pinturas dos mais variados estilos, com predominância do impressionismo francês. O primeiro piso do Museu Kelvin Grove, entretanto, é dedicado à história natural. Apresenta uma grande coleção de animais empalhados que frequentam habitats das mais diferentes regiões do planeta, com destaque para os que vivem ou viveram na própria Escócia. Um avião utilizado na Segunda Guerra Mundial foi suspenso sobre a grande coleção de animais, dando um ar de contraste entre a tecnologia e a natureza bruta. A arte no museu vai além da pintura, escultura e história natural. Dotado de um potente órgão de tubos, frequentemente apresenta grandes concertos da música escocesa e internacional, que impressionam pela harmoniosa sonoridade que atrai centenas de frequentadores locais e visitantes. O Museu Kelvin Grove começou a ser construído em 1888 para dar o toque de arte na exposição internacional que se realizou em 1901 aqui na cidade de Glasgow. Seu nome é derivado do rio Kelvin, que atravessa todo o parque, no meio do qual se ergue o museu. Este museu ainda é alvo de um mito popular que corre em Glasgow, segundo o qual sua construção foi realizada de trás para frente e o arquiteto responsável pela obra teria saltado de uma de suas torres em desespero quando percebeu seu erro. Porém, trata-se apenas de um mito, pois a entrada principal do museu sempre foi considerada esta voltada para o Kelvin Grove Park. Entre 2003 e 2006, suas principais coleções de arte foram transferidas para a Catedral de St. Mungo para a reforma e ampliação do museu. Sua reabertura em 2006 contou com a presença da Rainha Elizabeth II. A zona oeste de Glasgow, onde se localiza a universidade e o museu, também é considerada a zona boêmia da cidade. Nela se encontra uma grande concentração de cafés finos, bares ou pubs e restaurantes mundialmente famosos, clubes de comédia, boutiques, tudo isso erguido em arquitetura vitoriana. Glasgow possui um dos cenários mais vívidos de música e vida noturna depois de Londres. A cidade acomoda um programa contínuo de festivais, concertos e bandas, tendo sido nomeada como Cidade da Música pela Unesco. O esporte é uma parte importante da vida de Glasgow. Seu futebol à base da força física e sem muita arte, tem no Celtic e Rangers as equipes que reúnem o maior número de adeptos e grande rivalidade. Seus encontros, invariavelmente, terminam em grandes confusões e muita briga entre seus torcedores e policiais,
à semelhança do que ocorre no Brasil, quando clubes rivais se enfrentam. Ainda sob chuva fina e muito frio, deixamos a zona oeste de Glasgow para nos dirigirmos à região central e conhecermos a principal praça da cidade, a Square George Mary, onde se localiza a prefeitura da cidade, aqui chamada de Glasgow City Chambers. A praça ganhou este nome em 1781 em homenagem ao rei George III. O estilo da prefeitura pode ser definido como pertencente ao classicismo renascentista pela variação dos detalhes ornamentais. O belo edifício foi construído entre 1881 e 1888 e, neste mesmo ano, inaugurado pela Rainha Vitória. Aliás, por esta época, o frontão, que antes simbolizava Glasgow e o rio Clyde a seus pés, enviando produtos de suas fábricas para o exterior, passou a mostrar as armas da Rainha Vitória. Também a Rainha Elizabeth II foi homenageada na Praça George pelo erguimento de uma bela estátua equestre, por ocasião de sua visita a Glasgow nos meados do século XX. O centro da bela praça é dominado por uma coluna com 28 metros de altura e homenageia o renomado autor Walter Scott, um dos nomes mais respeitados da Escócia. Walter Scott nasceu em Edimburgo, a 75 quilômetros de Glasgow, e seu pai destinou-lhe a carreira do direito, profissão trocada pela literatura e pela adoração das antiguidades. Muito jovem ainda, publicou uma compilação de poesias da Escócia, Os Menestréis da Fronteira Escocesa. A Praça George é o principal ponto de encontro para todos os tipos de manifestações de Glasgow. Aqui se concentra a sua população para as festas de passagem do ano. Aqui é o ponto para celebrar atividades culturais e folclóricas da população de Glasgow, quase sempre com muita dança. O principal polo cultural da cidade também está situado próximo a George Square, com destaque para os prédios do The Royal Theatre, Pavilion, Glasgow Royal Concert Hall e King's Theatre, todos do período vitoriano. A apenas algumas quadras da George Square, vamos encontrar o grande centro comercial de Glasgow. Esta área é conhecida como City Centre, sendo a maior área comercial do Reino Unido depois de Londres. Para os que viajam focados nas compras e nas sacolas, as ruas Buchanan, Ardgilly, Southall e Main Street representam as grandes atrações. Aqui estão a Buchanan Gallery, a mais nova e o melhor shopping center de Glasgow, tendo ainda a vantagem de se localizar ao lado de uma das mais movimentadas estações de metrô da cidade. Curiosamente, um metrô de linha única e circular, mas capaz de servir os principais pontos da cidade, cruzando o rio Clyde em 2 pontos. Aqui estão o maior shopping da cidade, o Enoch Center, e a Princess Square, o mais elegante. Além disso, nessas ruas encontramos a Debenhams, a Marks & Spencer e a Primark, as mais populares do Reino Unido. Um item muito procurado pelos turistas é a famosa pura lã cashmere, encontrada na forma de casacos, mantôs, vestidos, cachecóis e etc. Para comprar estes e outros artigos típicos escoceses, um endereço recomendado é o Scotch Wool Center. E aqui no centro comercial de Glasgow, exatamente no cruzamento das ruas Buchanan e Ardgilly,
Vamos terminando nosso tour por esta cidade, a maior e mais populosa cidade da Escócia. Claro que o tempo foi insuficiente para conhecer uma cidade de quase 600 mil habitantes, mas percorremos seus espaços mais históricos e importantes. Bem que gostaríamos de ter conhecido seu Museu de Gaitas de Fole, um dos mais tradicionais da cidade. Gostaríamos de ter passado pelo seu porto, ligado historicamente ao desenvolvimento da cidade e do país, por ser o ponto de entrada do tabaco e da indústria da construção naval. Durante o século XVIII, a indústria do tabaco foi a mais importante de todo o Reino Unido, sediada em Glasgow. E com a Revolução Industrial, a construção naval dominou a economia da cidade e da Escócia. Fica para uma outra oportunidade.